Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a este vídeo, a este conteúdo da graça de Deus. Vamos falar um pouquinho aí sobre um assunto fundamental que é a falsidade do livre-arbítrio. Os conteúdos que nós vamos produzir sempre estão relacionados à Bíblia, teologia, história, ao Antigo Testamento, Novo Testamento. Muita coisa interessante para o seu crescimento espiritual. Se você puder, curta esse vídeo, compartilhe e lá no YouTube você também pode se inscrever no canal e nos ajudar a crescer cada vez mais. Vamos falar então sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, muitas dúvidas. Será que o ser humano ele é escolhido por Deus? Será que ele aceita Jesus? Será que ele tem condições de se salvar? Ou será que Deus escolhe ele para ser salvo? É muito interessante esse tema. E primeiramente, eu gostaria já de compartilhar com vocês um texto bíblico que está em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, que diz assim, o apóstolo São Paulo a esta comunidade de Roma. Romanos capítulo 3, 10 a 12. Para começarmos aqui a desmistificar esta questão do livre-arbítrio do homem para a salvação. Diz assim, como está escrito, não há um justo sequer, não há um justo, nenhum sequer. Então Paulo está dizendo aqui que não existe pessoas justas, não existe nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então vamos raciocinar. Se não há ninguém que busque a Deus, como nós chegamos a Deus? Como nós confessamos Jesus? Como nós estamos na igreja? Como nós vamos na igreja se não há ninguém que busque a Deus pela vontade própria? Olha que interessante isso. Está raciocinando? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Paulo deixou bem claro aqui que todos os homens estão na condição de pecadores. Se uma pessoa é pecadora, ela não pode sair desta condição sozinha, somente pela ajuda, somente pela determinação, somente pela vontade de Deus, que esta pessoa deixa de ser uma pecadora, deixa de ser uma inútil, deixa de ser uma injusta e passa a ser uma pessoa justa e abençoada. Esse texto aqui está bem claro que é Deus que tira a condição de pecador, que é Deus que tira a condição de injustiça da vida desta pessoa e coloca ela em outro patamar. Então, através desse texto aqui, nós já podemos entender que existe uma soberania de Deus na vida da criatura, na vida do ser humano, que deixa de ser criatura e passa a ser um filho, um amado, um eleito do Senhor. Outro texto interessante é João capítulo 15, versículo 16. É muito interessante esse texto que diz assim, não fostes vós que me escolhestes. Não fostes vós que me escolhestes. Eu vos escolhi a vós outros. Então está bem claro que é Deus que chama, é Deus que escolhe, é Deus que determina, é Deus que predestina. E o homem não tem livre-arbítrio para a salvação. Eu gostaria muito que você estudasse esses textos aqui. Romanos 3, 10 a 12, João 15, 16, que está bem claro que o homem não tem o livre-arbítrio para a salvação. Ele tem o livre-arbítrio para outras coisas. Ele pode tomar um suco de laranja ou um outro suco, isso Deus não vai interferir. Ele pode comprar um carro branco, um carro vermelho, botar uma roupa azul, uma roupa preta, clara, branca, isso Deus não vai interferir. Eu estou falando somente na salvação. Na salvação, o ser humano foi 100% escolhido e predestinado por Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 34, Ezequiel 34, versículo 15 e 16, diz assim, e buscarei a perdida. Então é Deus que busca. E buscarei a perdida, a desgarrada tornarei a trazer.
Então, se ele busca a perdida, quer dizer que a perdida por si só não consegue se chegar a Deus. Então, quem está morto em delitos e pecados, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, não tem condições nenhuma de buscar a Deus, a não ser Deus escolher. Então, se você está numa igreja, se você frequenta uma igreja, pode ter a certeza que foi Deus que te escolheu para isso. Foi Deus que colocou uma semente incorruptível no seu coração para que você confessasse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você não sabia disso. Chegou o tempo de Deus, o momento de Deus, que Ele te trouxe para a casa dEle, Ele trouxe você para o seio dEle, para o aprisco dEle. Portanto, é fundamental e importante você entender isso. Você não tem nenhum tipo de livre arbítrio para a sua salvação. É Deus que te predestinou. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que Ele começou boa obra, Ele que começa, é Ele que determina isso. E nós não temos que questionar, nós temos que somente obedecer. Ele que começou boa obra em vós e há de cumpri-la. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 14 a 16, livro de Romanos, que é uma carta fundamental, escrita provavelmente por Paulo, pelo amanuense, aqueles que escreviam em mando do autor, provavelmente Tércio Icônio, que escreveu esta carta para o apóstolo São Paulo, ele que ditou esta carta. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 14 a 16, fala sobre a soberania de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua graça, de Deus usar a sua predestinação, Ele que predestina, Ele que é onisciente e onipresente. Muito importante e maravilhoso você aprender sobre isso. Estude a Bíblia, leia as cartas de Paulo, e você vai descobrir que realmente nós não temos nenhum tipo de livre-arbítrio. O arminianismo, que é uma doutrina de Jacó Armínio, o holandês, infelizmente está equivocada. E João Calvino, aquele que trouxe essa questão da predestinação, da soberania de Deus, da eleição, ele está de acordo com a Bíblia Sagrada. Mas, se você não concorda com isso, eu te respeito, mas eu quero que você analise a Bíblia com toda humildade para você entender que Deus te escolheu. E o livre-arbítrio é uma falácia, é uma mitomania, é uma mentira. Sabe por quê? Porque o incrédulo, ele não pode buscar a Deus porque ele está morto espiritualmente. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que estávamos mortos em delitos e pecados. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. E Romanos 8, 7 diz que a carne é inimiga de Deus, não está sujeita à lei de Deus. Então é Deus que tem que mudar, é Deus que tem que chamar esta pessoa para a casa dele. Só confessa Jesus quem foi atraído por ele. João 6,44, versículo 45 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Tiago 1,18 diz: ele nos gerou pela palavra da verdade. É ele que nos gerou. 1 Coríntios 12, 3 diz assim: ninguém pode dizer que o Senhor Jesus é o Senhor Jesus se não for pelo Espírito. É Deus que está dentro dele, Deus coloca a semente nele para ele confessar Jesus. Lucas 10, 22 diz: ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Salmo 65, 4 diz assim, meus amados: bem-aventurado a quem o Senhor atrai. Olha, te dei vários versículos bíblicos e poderia te passar aqui mais de 100 versículos que falam que Deus é que nos predestinou, nos chamou e nos justificou. É muito importante que você aprenda isso, tá bom? Efésios fala muito sobre isso também, o livro de Efésios. Vou aqui, só para você ter uma noção, como o livro de Efésios é fundamental, estou fazendo uma leitura acurada no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade.
É Deus que nos predestinou, meus amados. É Deus que nos chamou. Não existe livre arbítrio para a salvação. Você não consegue se salvar. Você não aceita Jesus. Não existe aceitar Jesus. Não está na Bíblia aceitar Jesus. Não está na Bíblia. Está crer e confessar. Confere aí em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se crê, se confessa a respeito da salvação. Aceitar é como você colocar o homem maior do que Deus. Não é você que determina, não é você que determina, que busca a tua salvação. É Deus que te escolhe 100%. Quando você crê nisso, você coloca Deus como soberano e o homem no seu lugar. Agora, quando você fala que o homem tem livre-arbítrio para a salvação, que ele aceita Jesus se ele quiser, você coloca o homem como maior, o homem como soberano e Deus como inferior. Está bom? Se você gostou desse vídeo aí, por favor, sobre a falsidade do livre-arbítrio, curta, compartilhe lá no YouTube, se inscreva no canal. Um forte abraço, graça e paz.